Vários temas sobre o terceiro fator. Seu link, mais seu comentário, mais sua inscrição, mais seu compartilhamento. Vamos fazer esse ensinamento semear. Nossa imensa gratidão. Nona conferência. Vários temas sobre o terceiro fator, o que é ser missionário. Em que consiste o terceiro fator? Ação intensiva e piedade para com as pessoas, conselho aos missionários. O que é ser missionário? Precisamos de missionários devidamente preparados para o Canadá e a Europa. Homens pacientes capazes de suportar as mais árduas disciplinas. Amigos da cultura e verdadeiros aspirantes à ciência pura. Queremos que os nossos missionários tenham sensibilidade artística e amem a ciência, a filosofia e a mística. Que vibrem deliciosamente com as colunas corínticas da Grécia e que sejam amantes da beleza. Que sintam em seus corações a mística de um Francisco de Assis e anelem, realmente, a sabedoria do Egito. Queremos missionários nos quais resplandeçam a beleza do espírito e a força do amor. Missionários que sejam cientistas e também poetas, que possam investigar o átomo e também sejam capazes de meditar no riacho cantante, que corre em seu leito de pedras. Missionários capazes de meditar aos pés das ruínas de Atenas ou da antiga Roma. Missionários que possam admirar o cinzel de Praxísteles. Missionários que saibam amar, verdadeiramente, a humanidade inteira. Missionários que vibrem com a lira de Orfeu e que cantem como Homero na deliciosa terra dos helenos. Essa é a classe de missionários que desejamos. Missionários que saibam admirar o palpitar das estrelas e estejam enamorados das noites puras. Missionários que tenham uma noiva adorável e que esta noiva se chame Urânia. Essa é a classe de missionários que queremos. Missionários que possam vestir a túnica da santidade. Missionários que queiram sentar-se aos pés do Guru, para receber seus sábios preceitos. Missionários que anelem a cristificação profunda e sintam, verdadeiramente, a beleza do amor, assim como o irmão Francisco de Assis a sentia em seu coração. Necessitamos de missionários assim. Longe de nós o espinho que fere a carne. Fora de nós a ira, a cobiça, a luxúria, a inveja, o orgulho, a preguiça e a gula. Longe de nós as discórdias, as murmurações, as calúnias e o asqueroso veneno da inveja. Fora de nós o monstro da luxúria. Queremos missionários de passo calmo e suave como os grandes eremitas, que andem de porta em porta levando a palavra. Esse é o tipo de missionários que queremos. De modo algum devemos fazer da gnosis um negócio. Fora do gnosticismo universal as questões financeiras. Só queremos uma coisa, amar profundamente a humanidade. Paz inverencial. Em que consiste o terceiro fator? Pergunta, venerável mestre, gostaria de perguntar em que consiste o terceiro fator da revolução da consciência, porque existe entre os estudantes a ideia de que só quando entregamos o ensinamento gnóstico é que estamos trabalhando pela humanidade. Resposta: é óbvio que aqueles que levantam a tocha do verbo para iluminar os que vivem na ignorância, sem dúvida, seguem o caminho do mais grandioso sacrifício, imitam o Cristo que deu sua vida pela humanidade e imitam os apóstolos que predicaram em todos os rincões da terra, imitam os grandes mártires. Gente assim é claro que avança na senda do fio da navalha. Por isso, o sacrifício pela humanidade é grandioso. Indubitavelmente, há pessoas que não servem como missionários gnósticos internacionais, mas que servem ao mundo de outra forma, curando enfermos, fazendo obras de caridade através de sua profissão. Cada qual serve dentro das suas possibilidades, porém, aqueles que servem como missionários gnósticos internacionais trilham por um caminho de grandes autorrealizações. Com o sacrifício pela humanidade cancelamos as nossas velhas dívidas e podemos ficar totalmente livres do karma. Que grandioso e sublime! Assim, para os que querem, realmente, livrar-se do karma, é aconselhável que se sacrifiquem, porque, tendo com o que pagar, ficam quites e se saem bem nos negócios. Por outro lado, aqueles que não têm dharma ou boas obras são obrigados a pagar através de muito sofrimento. Vale a pena ter capital cósmico para pagar karma, podendo adquiri-lo mediante o sacrifício pela humanidade, levando o ensinamento gnóstico a todos os povos da Terra. Pergunta: por que existem algumas pessoas, bem preparadas que trabalham e lutam muito para conquistar uma posição e não conseguem, e outras que, com menos esforço e preparação,
logo conseguem o êxito desejado? Resposta: tudo depende da lei do karma, que também significa lei de ação e reação. Se em existências passadas fizemos bastante o bem, facilmente triunfaremos na presente existência. Por outro lado, se em existências passadas praticamos muito mal, então fracassaremos na nossa vida atual. Pergunta: por que existem pessoas que, mesmo se esforçando para fazer amigos, não o conseguem em lugar nenhum, enquanto que, para outros, é tão fácil conquistá-los em qualquer lugar? Resposta: em existências anteriores fizemos muitos amigos e inimigos e ao retornarmos ou regressarmos a este mundo reencontraremos esses amigos e adversários, e então, tudo se repete como ocorrerá outrora. Contudo, também existem pessoas difíceis, que não gostam de ter amigos, pessoas que se escondem, os misantropos, que se afastam e se separam da sociedade, solitários por natureza e por instinto. Quando essas pessoas voltam ao mundo acabam ficando sozinhas, ninguém simpatiza com elas. Ao contrário, existem outras pessoas que em vidas passadas souberam cumprir seus deveres para com a sociedade e com o mundo e até trabalharam por seus semelhantes. É lógico que, ao voltarem a este planeta, fiquem rodeadas por aquelas almas que, nas existências passadas, estiveram ao seu lado. Então, é muito natural que essas pessoas que formaram seu ambiente desfrutem de muita simpatia, ação intensiva e piedade para com as pessoas. Antes do cataclismo final, os sofrimentos aumentarão espantosamente, multiplicando-se ao infinito, os terremotos açoitarão o mundo, ciclones e furacões arrasarão países inteiros e as enfermidades aumentarão, e não haverá remédio. A Terceira Guerra Mundial será atômica e destruirá as grandes cidades. Chegará o momento em que, em toda parte, só haverá lamentos, enfermidades e mortes. Os soldados do movimento gnóstico devem trabalhar intensamente para se converterem em missionários capazes de levar o ensinamento gnóstico para todas as partes, contagiando o mundo. Os missionários devem abrir as escolas de regeneração, salas de meditação e formar primeiras câmaras em todos os lugares, levando o ensinamento gnóstico até os rincões mais longínquos. Precisamos de ação intensiva e não de nobres intenções, necessitamos atuar e isso é o que, essencialmente, devem fazer os gnósticos revolucionários. Devemos avançar com firmeza, resolutos e firmes. O de que necessitamos é atender a milhões de pessoas, custe o que custar. Precisamos organizar grupos gnósticos por todas as partes, nos povoados e cidades, no âmbito da educação pública, onde haja inquietudes espirituais. Quando compreendemos o momento em que estamos vivendo, quando verdadeiramente amamos nossos semelhantes, e com certeza, anelamos a autorrealização íntima a qualquer custo, não importam os sacrifícios nem os esforços. Com muito gosto nos dispomos a oferecer a própria vida no altar do supremo sacrifício por amor à humanidade. Pensem no sofrimento de tantos milhões de condenados à fome, à desolação, à violência, às enfermidades e à morte. Apiedem-se dessas pessoas. Necessitamos, realmente, multiplicar nossos esforços, pois é imprescindível que existam mais missionários gnósticos internacionais, nacionais e estaduais. É preciso mais trabalho e mais amor pela humanidade. Precisamos empunhar a tocha da verdade para incendiar o mundo, custe o que custar. Que tenhamos piedade para com os que sofrem. Conselho aos missionários. Quero dizer aos irmãos que vão iniciar este curso que precisamos eliminar o ego de forma completa e absoluta. Bem sabemos que, se não desintegrarmos o ego, involuiremos nas entranhas da natureza. De modo algum se consegue a iluminação completa, interior e profunda, se a consciência continuar presa dentro do ego. Por isso, a desintegração dos agregados psíquicos inumanos, viva a personificação dos nossos defeitos, é urgente, indispensável e inadiável, para que nossa essência e ou consciência fique livre. Se os irmãos que vão estudar no Sumum Supremum Santuarium compreendem a necessidade de passar pela aniquilação budista, podemos esperar magníficos resultados. No entanto, se só estiverem preocupados com posições sociais, poderes, iniciações e coisas desse tipo, sem trabalharem sobre si mesmos, erradicando seus agregados psicológicos, seguramente, fracassarão. Por conseguinte, para que este novo curso atinja seus objetivos, vocês devem avançar primeiro no terreno psicológico, lutando para desintegrar o ego,